hoje eu fui desafiado aí pelo meu pastor a trazer uma palavra. E como é bom a gente poder trazer daquilo que a gente tem vivido ou pelo menos buscado viver de uma forma mais intensa. E sem fugir daquilo que nós estamos vivendo aqui na igreja nesses últimos domingos, sobre discipulado e o poder do discipulado na transformação das pessoas, eu fui desafiado a trazer uma palavra nesse tema. Eu queria compartilhar com vocês o que Deus me entregou. Mas é com muito temor... Obrigado, pastor. Show. É com muito temor e tremor que eu trago isso até vocês, porque eu sei que ao mesmo tempo que é algo transformador, ao mesmo tempo que eu sei que é algo que gera frutos, eu sei que nem sempre é tão fácil. Nem sempre é tão fácil viver o discipulado. E aqui eu vou trazer alguns pontos e vocês vão entender o porquê é que eu estou falando que por muitas vezes viver o discipulado requer uma inclinação do coração mais do que o normal. Eu queria trazer e começar, já começando a palavra, uma passagem que está em Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Acho que os meninos têm ali. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que essa palavra possa encontrar no nosso coração um terreno fértil para gerar frutos à medida que o Senhor entregar a cada um de nós. Gente, a nossa igreja tem vivido um tempo, investido tempo e energia para nos incentivar a viver o discipulado. E como o próprio nome já diz, a intenção do discipulado é fazer discípulos, que não é uma invenção do nosso pastor ou de algumas outras igrejas, mas é o próprio Senhor que nos deu essa missão. E aqui, se eu for falar de discipulado, há quantos anos eu já venho vivendo discipulado, em alguns momentos de forma mais intensa, outros não, mas como foi precioso viver discipulado e enxergar pessoas gastando tempo, gastando energia e amando a minha vida para imprimir Jesus no meu andar, no meu falar, no meu caminhar, nas minhas decisões. E eu louvo a Deus por essas pessoas. Tem pessoas emblemáticas na minha história. O meu pai está sentado ali atrás. Eu nem sabia que ele vinha, soube hoje, quando eu fiz o convite. Mas talvez sem ele perceber, ele não tem noção do quanto da essência de Jesus ele plantou no meu coração. E eu louvo a Deus pela sua vida, pai. Obrigado, viu? Posso nem falar do senhor, senão eu choro. Mas Deus sabe a admiração que eu tenho pelo senhor. Viver discipulado com o meu pastor, que antes de ser meu pastor, nas caronas da vida, era nos tempos que ele tinha, com as crianças no colo, lá na casa dele, ali, acho que era Passaré, né, pastor? E quantos momentos eu rasguei o meu coração sobre as diversas áreas da minha vida, e mais uma vez ele dedicou tempo e energia para imprimir em mim o caráter de Jesus. Então, viver essa estação aqui na Casa Viva, para mim é algo maravilhoso, porque eu sei e confirmo, independente de como a palavra descreva o que é discipulado, eu posso falar de maneira categórica o que o discipulado fez na minha vida.
como ele me transformou, como ele impactou a minha vida, ao ponto de hoje, quando eu olho para minhas filhas, quando eu olho para minha esposa, eu sei que ali tem fruto de um discipulado que eu recebi. Então, eu quero falar um pouco sobre discipulado, essa estratégia tão transformadora que o Senhor nos deixou. Então, o pastor já tem falado para nós, desde o culto passado, alguns pontos. Ele colocou que ser discípulo é parecer com Jesus, e aqui são palavras dele, parecer com Jesus, fazer o que Jesus fez, andar no caminho de Jesus, com Jesus. E essa expressão com Jesus, apesar dela ser o último que ele colocou nessa sequência de pontos, não faz esse com Jesus o menos importante, muito pelo contrário. Ele é o fator sem o qual os outros fatores não fariam sentido caso isso não existisse. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar hoje é que nada disso que nós estamos conversando aqui vai fazer sentido se a gente, antes de qualquer coisa, entregar a nossa vida para Jesus. Porque é isso que vai fazer com que realmente o discipulado ele frutifique e ele faça na nossa vida aquilo que o Senhor espera que ele faça. Então, entregar a vida a Cristo como único e suficiente Salvador é condição para que a gente possa viver o discipulado efetivo de Cristo na nossa vida. Então, o que é que a gente vai abordar aqui? Uma vez que a gente já falou que esse ponto é o mais essencial. São exatamente os ingredientes, os fatores para que verdadeiramente a gente possa ter um discipulado transformador, um discipulado efetivo. E eu vou colocar aqui algumas disposições que precisam estar presentes, tanto no discipulador como no discípulo, para que realmente esse instrumento que Deus nos deu possa ser transformador. E aí vem um ponto importante, transformador não somente na vida de quem é discipulado, mas também na vida de quem discipula. Afinal, o Senhor ele fala não é uma via só, né? São duas vias quando a gente decide ter uma relação cristocêntrica. A gente abençoa e é abençoado. O primeiro ingrediente é entender quem eu sou em Cristo. Uma das maiores crises da humanidade, a crise de identidade, é que o pessoal tem a dificuldade de entender verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade que nós adquirimos a partir do momento que reconhecemos o Senhor e Salvador, o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós somos nova criatura. Cristo ele nos deu uma nova identidade para que, com a mente transformada, nós possamos viver, sim, no mesmo mundo de antes, mas com uma mentalidade totalmente diferente, reagindo diferente, andando diferente, tendo a mente renovada diariamente por aquilo que ele coloca na palavra dele. Algo importantíssimo que a gente não pode esquecer, nós somos filhos de Deus. Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Em 1 Pedro 2,9, ele diz que nós somos eleitos. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos justificados. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos perdoados. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, o primeiro ponto para que a gente possa começar a entender e começar a ter o coração inclinado para aquilo que é preciso para que a gente possa viver um discipulado verdadeiro é entender quem eu sou em Cristo, entender a minha nova identidade, entender aquilo que o Senhor colocou na minha vida através, não de mim, não do que eu sou, não do que eu tenho, mas através do sacrifício dele na cruz, através do amor que ele tem por mim, que é incondicional. Você precisa tomar posse disso, porque senão você não vai fazer sentido.
O segundo ponto, o primeiro ponto foi entender quem eu sou em Cristo. O segundo ponto é entender a sua dependência de Cristo. Um dos maiores desafios da vida cristã é verdadeiramente depender de Cristo. É entregar, é sair do trono, é colocar Ele no local onde Ele deveria estar, ao ponto de, a cada decisão, ao ponto de, a cada pensamento, a gente colocar o Senhor na frente e, através da mente renovada pela palavra do Senhor, poder viver experiências que a gente não viveria no mundo natural. É exatamente quando dependemos de Cristo que nós aprendemos a descansar em Cristo. É quando nós entendemos que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa palavra, não é pela nossa eloquência, não é pela força do nosso braço, mas é o Senhor, através de nós, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Entender essa dependência de Cristo é algo fundamental para que a gente possa viver o discipulado. Porque como é que eu vou me submeter a um processo onde eu não entendo que eu estou doente? Onde eu não entendo que, pela minha natureza, eu jamais conseguiria fazer o que só Cristo faz por mim. Eu sou médico e eu costumo sempre dizer para alguns amigos que a pior coisa que tem é você tratar alguém que não tem a consciência que está doente. É o pior. Porque tudo que você fala e tudo que você faz vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Para ele não está doente, ele não está precisando, ele não tem necessidade. E quando nós entendemos quem Cristo nos tornou e a dependência que nós temos dele para ser tudo isso que ele nos dá na palavra dele, a gente começa a entender o quão doente nós somos, o quão pecadores nós somos e o quanto a gente depende do Senhor para nos purificar, para nos santificar, para nos lavar, para nos sustentar e para nos colocar em cima de um projeto que foi escrito por Ele mesmo. Um projeto que Ele escreveu de acordo com a sua vontade, que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Então, não é a minha, não é a sua. Tinha um pregador que falava que se está difícil, se está ruim, é porque ainda não terminou. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que os planos que ele tem para mim e para você são planos de nos fazer prosperar. Então, se está ruim, é porque ainda não acabou. É porque você talvez ainda não tenha tido a sensibilidade de enxergar o maior que Deus tem para fazer na sua vida. E aí tem alguns textos que falam exatamente isso. Coisas que eu jamais poderia fazer, mas que o Senhor fez por mim. E aqui eu não estou colocando nada do natural, é a cura de uma doença, é uma causa na justiça, não. Eu estou falando de coisas espirituais que o Senhor nos deu e que, se não fosse Ele, nós jamais conseguiríamos alcançar. Em Colossenses 1, 21, 23, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Alguém aqui poderia ser santo, sem culpas e livre de toda acusação se não fosse o Senhor? Então, você pode não ter conta, você pode não ter doença, mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui você não faria se não fosse, você não seria se não fosse o Senhor. E aí ele continua. Sem culpa e livre de toda acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em João 15, 5, diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, essa dependência do Senhor que eu quero que a gente coloque na nossa cabeça hoje, para que tudo, ao final dessa ministração, possa fazer sentido. Entender quem eu sou em Cristo, entender a minha dependência de Cristo, e aqui, por último, entender a importância da igreja como corpo no meu relacionamento com Deus. Aquele que ama Cristo é preciso amar o corpo de Cristo. E eu tenho alguns amigos, e se ele escutar essa pregação, ele vai saber de quem eu estou falando.
Como é difícil, muitas vezes, encontrar alguém que, assim, popularmente se chama desigrejado, né? Mas que, por algum motivo, decidiu viver a vida com Cristo só e desgarrado do corpo. E aqui eu não vou entrar no mérito teológico do que é possível ou do que não é possível, mas eu posso dizer, com certeza, que é melhor caminhar com Cristo tendo comunhão com a sua igreja. A igreja, gente, ela é instrumento de santificação. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí, nessa esfera do que se vê e do que não se vê, eu estava escutando um pregador que ele falava assim: a igreja, ela é o Deus visível. E o próprio Deus expressa o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, a disciplina através do corpo dele. Então, decidir caminhar distante da igreja, decidir caminhar distante dos irmãos, ainda que você tenha uma vida de devocional, ainda que você tenha uma vida de oração, ainda que você tenha uma vida de jejum, é no mínimo incoerente, porque não faz sentido eu viver tudo isso e na hora em que eu praticar, eu não tenho onde praticar, porque eu não convivo com pessoas. Claro, você pode fazer isso e praticar isso com pessoas que não são da igreja, concordo. Mas quando é que você, de alguma maneira, se sente santificado por aquilo que a igreja poderia fazer com você? Quando é que você, distante da igreja, poderia exercer os dons que o Espírito Santo de Deus quer imprimir na sua vida de uma maneira onde o outro, ao olhar para a sua vida e enxergar que você não está frutificando, ele vai chegar para você. O Carlos, a gente tem se aproximado cada vez mais, e como é maravilhoso saber que, no momento em que eu não estiver frutificando, ele vai chegar para mim e vai dizer assim: meu irmão, o que é que está acontecendo, cara? Você era assim, mas agora eu estou vendo isso. Tem isso aqui que está faltando na sua vida. O meu pastor, como corpo da igreja, diversas vezes chegou para mim e me confrontou sobre falhas de caráter que, se eu não caminhasse com a igreja, quem iria chegar para mim e ia dizer? E aí, gente, isso é importante, tá? Quando eu falo do corpo da igreja, que somos nós, aqui eu estou colocando numa disposição onde a igreja vai me santificar. Mas quando eu estou na posição da igreja para santificar o irmão, eu preciso verdadeiramente santificar. Eu estou só fazendo um adendo aqui à pregação. Porque se nós realmente entendemos essa palavra, que nós somos corpo de Cristo, a pergunta é: que corpo nós somos? Que tipo de corpo de Cristo nós estamos sendo? Será que nós estamos reverberando aquilo que o Senhor quer que nós reverberemos? Será que nós somos acolhedores como deveríamos? Será que nós somos maduros como deveríamos? Será que nós talvez não estamos sendo, como diz aquele clichê, mais um tribunal do que necessariamente um hospital? Será que nós estamos amando? Será que nós estamos suportando? Porque se eu me intitulo corpo do Senhor por ser igreja, eu preciso exercer isso. Porque senão aquela pessoa que vive hoje distante da igreja, ela não vai querer estar num canto onde as pessoas vão olhar para ela e não vão olhar com os olhos que Cristo olharia, porque eu não sou o corpo de Cristo. Então, se eu não consigo olhar para essa pessoa com os olhos que Cristo olharia, vai gerar repulsa. Porque a igreja ela só se torna atraente quando ela verdadeiramente exala o perfume de Cristo. Se ela não fizer isso, ela é só um grupo de pessoas reunidas que dizem que adoram a Cristo, mas que não frutificam, que não reverberam. E aí, ai daquele... Assim, eu tenho temor pelo grande dia quando nós nos apresentarmos diante de Deus e colocarmos para Ele tudo aquilo que nós fizemos diante dele, né? Se aqueles que disseram, eu expulsei demônios, o Senhor disse que não os conhecia, imagine se nós não conseguimos exalar o perfume dele e chegamos diante dele. Não, mas eu fui da sua igreja. Não, mas eu estava lá junto com o pessoal, eu era do corpo, eu vivia comunhão, mas como? Então, aqui é só um alerta para a igreja. E voltando para o discipulado, meu irmão, entenda que a igreja de Jesus é um instrumento de santificação para a sua vida. Não viva desigrejado.
por mais que você consiga fazer isso, essa não é a melhor opção para você. Ainda que seja difícil, a gente sabe, né? Porque quando a gente lida com igreja, a gente lida com imperfeições, a gente precisa lidar com o irmão que é só misericórdia, a gente precisa, de alguma maneira, exercer exatamente esse suporte que a palavra fala para outros irmãos. E é a partir desse momento, é nessa luta para estar vivendo no corpo de Cristo que eu vou me santificando e que Cristo vai imprimindo esse caráter em mim. É que Cristo vai me ensinando a amar, que Cristo vai me ensinando a perdoar, que Cristo vai me ensinando a exalar o bom perfume dele. Eu digo muito isso também do casamento, né? O casamento é, para mim, a mesma coisa. Quando está difícil, quando está pesado, assim, Senhor, me mostra qual é a área que o Senhor quer trazer santificação para a minha vida. É a paciência? É o amor? O que é, Senhor, que o Senhor quer fazer na minha vida? O que é que o Senhor quer me mostrar com essa crise, com essa dificuldade? O que é, Senhor? Que nós possamos fazer a mesma coisa com a igreja de Jesus. A igreja é o ambiente mais estratégico para se viver discipulado, porque, em teoria, todas as pessoas estão inclinadas a viver tudo isso que eu estou falando. Tá? E aí, tendo esses três pilares, entendendo quem nós somos, a dependência que nós temos de Deus e o que é a igreja para nós, um instrumento de santificação, a gente começa a falar sobre o processo, sobre a estratégia usada. E aí, o pregador falou assim, cara, se Deus, que criou todas as coisas, sabe o nome de tudo pelo nome, sabe os nossos cabelos da cabeça contados, me conhecia antes de eu me formar, o cara veio, em 3 anos, usou o discipulado para propagar a mensagem que ele vinha trazer. Aí simplesmente eu vou chegar e dizer que eu tenho uma ideia melhor? Rapaz, eu não estou criticando quem não vive, eu não estou criticando as igrejas que não querem viver, e eu vi essa, quem quiser depois assistir, é muito massa, do Jesus Cop. Ele fala muito sobre isso, né? E essa frase é exatamente dele, assim, cara, como é que um Deus que fez todas essas coisas traz para mim esse instrumento para que eu possa copiar e viver aquilo, para que eu possa fazer os discípulos, que foi aquilo que a missão que ele me entregou, e simplesmente eu decido pegar essa estratégia, jogar no lixo e achar que eu tenho uma estratégia melhor do que essa. Mais uma vez, respeito quem não vive, mas não dá para entender as críticas a respeito da vida de discipulado. Não dá para entender como alguém não consegue enxergar a importância disso no seu crescimento como cristão. E aí, tendo a referência, que é entregar a vida para Jesus, a referência passa a ser Ele. Entendendo sobre a nossa impotência diante do que nós éramos e diante do que nós nos tornamos em Deus e a relevância da igreja na nossa vida. Segundo ponto. E tendo a ferramenta para viver isso, que é o discipulado, agora eu vou poder falar sobre a palavra que eu queria trazer para vocês. A pregação começa agora. E a palavra é vulnerabilização. A palavra ou a frase, ou a expressão é tirar as nossas máscaras. E aqui, antes que alguém venha com aquela coisa de dizer assim, mas a minha vida com Cristo ela é para frente. Quem fica cuidando dos pecados, quem fica remoendo os pecados. A vulnerabilização não é aqui nesse sentido de você estar remoendo o seu pecado e passando e ferindo você mesmo com aquilo que você faz de errado. Se vulnerabilizar aqui é entender a âncora que você tem, enxergar o porquê que você não está andando, o porquê que você não está conseguindo caminhar, e entender assim, opa, aqui tem uma âncora, eu preciso tirar, é por isso que eu não estou andando. Opa, aqui tem um orgulho. Opa, aqui tem a pornografia. Aqui tem a falta de compaixão. Aqui tem o egoísmo. Opa, eu preciso tirar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir caminhar. Então, a vulnerabilização aqui não é um remoer de erros e pecados, mas, na verdade, é a capacidade de nós conseguirmos enxergar aquilo que, de alguma maneira, tem tirado de nós a possibilidade de exalar o bom perfume de Cristo. O primeiro passo para identificarmos o que nós precisamos em Deus é nos vulnerabilizarmos. E vocês vão entender. Tiago 5,16 diz assim, portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em Provérbios 28:13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. E por muitas vezes, quando eu comecei a querer viver isso, eu ficava entendendo, mas confessar pecado, qual a necessidade disso, né? Se o Senhor já sabe tudo, já conhece meu coração, sabe os pecados que eu cometi, os que eu cometo hoje, os que eu cometo consciente, os que eu cometo de maneira inconsciente, sabe os que eu vou cometer. Mas então por que é tão importante para o Senhor a gente abrir nossa boca e falar sobre aquilo que tem, de alguma maneira, manchado a nossa imagem, né? É porque Ele sabe de tudo, mas nós não sabemos. Quem aqui já teve a oportunidade de viver um processo terapêutico, e eu já tive, nós temos algumas psicólogas aqui, tem a Thay aqui que eu estou vendo, tem a Daisy, eu não estou vendo aqui, mas... Ah, está aqui, pronto. E se tiver mais algum aqui, pode confirmar isso. Como é poderoso a gente poder falar e se enxergar na nossa fala. Quantas vezes coisas que eu falei, ou seja, que já estavam dentro de mim, realmente só fizeram sentido do meu coração quando eu consegui verbalizar aquilo num ambiente de segurança, num ambiente onde ali eu estava predisposto a viver a cura. O Senhor, Ele sabe sim de todas as coisas, mas eu muitas vezes não sei. Muitas vezes eu só entendo o peso que a minha atitude teve quando eu, de alguma maneira, magoei a minha esposa ou magoei o meu irmão, quando eu começo a verbalizar aquilo, e aí eu, realmente, isso aqui que eu fiz, eu preciso repensar. Realmente, isso aqui que eu fiz, eu preciso pedir perdão por isso. Se você ainda não passou por isso, eu vou pedir para Jesus lhe pegar, porque é simplesmente fantástico. Você poder enxergar aquilo que talvez por tantos anos na sua vida você viveu, tantos anos na sua vida você carregou, e aí é quando você começa a perceber o Senhor abrindo os seus olhos, mostrando quem você é, e você começa a entender verdadeiramente o quão diferente nós somos do Senhor. E é essa diferença que vai nos levar àquela dependência que eu falei lá no segundo ponto. Não vai ser pelo seu esforço, não vai ser na força do seu braço, não vai ser escolhendo as melhores palavras ou a melhor estratégia, mas é entregando para Deus aquilo que você passou a sua vida toda carregando e não conseguiu deixar, mas naquele momento você conseguiu pelo menos identificar. E aí, eu vou trazer aqui de um homem, todos conhecem, Davi. E aqui, se fosse para falar, ia demorar muito, porque tinham vários versículos que eu queria trazer, e eu vou trazer aqui só alguns, do Salmo 51. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não pela vida dele no quesito atitudes, né? Muitos aqui sabem quem foi Davi, o que Davi fez, todos os pecados de Davi, tudo aquilo que ele transgrediu, tudo aquilo que ele foi contra aquilo que o Senhor queria que ele vivesse. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, não pelos pecados que ele cometeu ou deixou de cometer, mas porque ele entendia a importância de se despir diante do Senhor. E ele sabia em quem ele cria. Ele sabia o único que poderia, de alguma maneira, mudar, virar toda essa história, transformar todas aquelas atitudes, de alguma maneira, em bênção e fazer com que ele, de alguma maneira, não repetisse aquela transgressão. Ele sabia da sua condição de pecador e sabia o quanto ele dependia de Deus para viver. No Salmo 51, tem alguns versículos, eu vou trazer, ele dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos,
de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então, é essa atitude de Davi que dá a ele a alcunha de o homem segundo o coração de Deus. E aí a primeira coisa que nós precisamos trazer aqui, diante de tudo que a gente já falou, é: não espere ser perfeito para viver um discipulado. Para ser discipulado não faria sentido. E não espere ser perfeito para discipular. A grande condição para que você possa viver esse processo é, uma vez entregando a sua vida ao Senhor e entendendo todas aquelas coisas que a gente já conversou aqui, realmente abrir o coração primeiramente para Deus, mostrando quem você é, mostrando quem nós somos, rasgando a nossa alma, falando sobre aquilo que fizemos, deixamos de fazer, aquilo que desagrada ao Senhor, que muitas vezes nós sim temos a consciência e ainda assim fazemos. Porque senão, gente, não vai fazer sentido. Porque senão eu vou chegar nesse processo ainda com um espírito de altivez, ainda com um espírito de insubmissão, ainda questionando se realmente eu preciso viver isso ou não. Eu desejo ter um coração segundo o coração de Deus. E quando eu leio sobre isso, quando eu vejo o Salmo 51, eu entendo que não é cumprir todas as coisas, não é procurar a perfeição, a fina força, diante do meu entendimento, mas é, antes de tudo, entender o pecador que eu sou, entender o Deus que me amou e ter a coragem de abrir o coração e colocar para fora aquilo que não nos pertence mais. Porque lembrem, nós temos agora uma nova identidade e agora caminhamos de uma maneira diferente. Os milagres de Jesus nós só conseguimos identificar aqui nessa passagem do cego, quando o cego se vulnerabilizou. O Senhor já sabia que o cego queria. Tem o pastor, acho que é o Cláudio Duarte, ele fala assim: rapaz, o Senhor só podia ter um senso de humor muito grande. O cara chega cego na frente dele, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu disse: não, eu preciso de um pão ali para comer. Não, óbvio, eu estou cego, a minha vida toda eu fui cego. É óbvio que eu quero enxergar. Mas o Senhor fez questão que o cego pudesse verbalizar aquilo. O que quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Um outro episódio na Bíblia que mostra o quanto o Senhor valoriza essa vulnerabilização é a mulher do poço lá de João 4, onde naquele diálogo o Senhor já sabia que ela tinha tido vários relacionamentos, mas ele fez questão que ela pudesse dizer que ela não tinha somente um relacionamento. Quando inicialmente ela falou, né? Ele fez uma pergunta e ela realmente esse que não é o meu único relacionamento. Estou parafraseando, mas em João 4 vocês podem ler depois essa passagem da mulher no poço de Jacó. E a diálogo de Jesus com essa mulher fez com que ela se vulnerabilizasse e ela pudesse dizer verdadeiramente aquilo que ela já vivia, que ela sabia que era errado, mas eu tenho certeza que naquele momento, quando ela verbalizou, ela experimentou uns sentimentos diferentes. E não foi só tão diferente, como foi transformador. O encontro dela com Jesus, verbalizar isso e se vulnerabilizar diante do Senhor, fez com que, a partir daquele momento dela, jorrasse uma fonte que jamais vai secar. Todos esses pontos, gente, a gente precisa olhar para eles e enxergar eles dentro de um discipulado, dentro daquilo que nós queremos viver. Discipulado, ele é formar Cristo no outro através do amor. E quem ama, dedica tempo para discipular. Se o discipulado não for norteado por amor, não vai fazer sentido. E aí agora eu vou trazer algo real que eu vivi. Eu queria honrar a vida de dois amigos maravilhosos que eu tenho, vou aqui citar o nome deles. É o Roger e o Toninho. Mais novo,
o Senhor sabe o quanto esses caras foram usados na minha vida para me transformar e para me fazer diferente. E eles não eram alguém dentro da igreja, hierarquicamente, digamos assim, espiritualmente acima, ou talvez com uma unção diferente, como é aqui o pastor em relação à minha vida, né, minha liderança espiritual. Ele era meu par, eram meus pares. Mas o que me levou a me submeter ao processo do discipulado era o amor que aqueles caras tinham por mim. Era sair para comer e na hora que a gente sentava, dizia assim, cara, eu não vou comer porque eu estou jejuando pela sua vida. É saber que aqueles caras se ajoelhavam todo dia para orar pela minha vida, pela minha transformação, para que eu pudesse enxergar aquilo que tanto eles me falavam, mas eu teimava em não aceitar. Esse discipulado, essa submissão, ela tem que ser norteada no amor. E nós temos uma referência de amor. Não é qualquer amor. Em 1 Coríntios 13, 4, 7, esse versículo é muito conhecido, fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aqui eu deixo um recado para o discípulo e para o discipulador. Primeiro ao discipulador. Vou começar pelo discípulo. Ame, se submeta, considere, não julgue. Lembre que do outro lado também tem um discípulo no processo como você, que a despeito das fragilidades que ele tem, ele entendeu que aquilo que ele já viveu em Cristo pode edificar a sua vida. Você que vai discipular, ame, respeite, suporte, não julgue e não espere retorno. Eu, dentro da vivência que eu tive, sendo discipulado e discipulando alguns amigos, irmãos, eu não consigo enxergar um cenário diferente desse para que o discipulado verdadeiramente faça sentido. E aí eu queria chamar a atenção, para a gente já encerrar. O discipulado é o ato de ser como Jesus e de levar os outros a seguir Jesus. É como fazer uma cópia de si mesmo. Deus tenha misericórdia dos meus discípulos, né? Mas eu preciso estar firmado tanto em Deus para que eu possa ter a segurança de passar para o meu discípulo a minha cópia. Para que ele, ao olhar para a minha vida, ele possa enxergar Cristo. E quando ele não enxergar Cristo, eu preciso chegar para ele e dizer, meu irmão, nisso aqui eu não sou referência para a sua vida. Mas eu preciso que você saiba o que é que nós precisamos viver. Por isso que o discipulado é uma via de mão dupla. Porque em quantas vezes eu me coloco numa situação de discipular alguém e chego numa determinada circunstância que eu digo assim, cara, esse cara precisa viver isso. Aí quando eu olho para a minha vida, nem eu estou vivendo. E aí é o momento em que o Senhor fala comigo, e aí é o momento onde a gente chega junto do outro e diz, meu irmão, eu preciso disso também, vamos orar junto, vamos caminhar junto, vamos procurar alguém que nos ajude, vamos jejuar junto por isso, mas aqui é sempre para frente, porque é para lá que o Senhor quer nos levar. E aí, ele dizia isso também na pregação, ele falava, se você não tem comunhão com Deus, nós não queremos dois de você. Se fazer um discipulado, se discipular alguém é fazer uma cópia de mim, se você não tem comunhão com Cristo, por favor, não discipule ninguém. Porque nós não queremos uma cópia sua dessa forma. Nós queremos uma cópia sua não no sentido de buscar a perfeição no outro, mas nós queremos uma cópia sua de alguém rendido ao Senhor, de alguém que já viveu o processo, de alguém que já foi curado, de alguém que tem feridas, mas de alguém que compreende a única pessoa que pode curar, de alguém que recorre para o local certo, fala com a pessoa certa para poder curar todas as mazelas que nós ainda temos. Lembrando que
a obra que o Senhor um dia começou em nós só será completada na glória. E para terminar, gente, a marca do discípulo de Jesus é o amor. Em 1 Coríntios 13:8, ele fala: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Outro ponto que eu quero deixar para o discipulador e para o discipulado. Não exija conhecimento e não exija como eu posso falar, demonstrações do poder de Deus, o fogo, não. Pode até ter no meu discipulador. Meu pastor tem, né? O fogo. Mas o que eu mais desejo dele é o amor. Porque a palavra de Deus mesmo diz que todas essas coisas vão passar. O conhecimento vai passar. As línguas cessarão. As profecias desaparecerão. O conhecimento será deixado para trás. Mas o amor nunca perece. Não é que essas coisas não sejam importantes, gente. Eu não posso estar sendo discipulado ou discipular alguém sem ter algo do Senhor para entregar. Mas não meça a capacidade que aquela pessoa tem de lhe discipular, porque ele não tem o conhecimento que o outro tem, porque talvez ele não tenha os dons que o outro tem. Afinal, essa mesma pessoa, ela é instrumento de Deus para a sua vida, e em algumas áreas talvez ela realmente nem some como ela deveria somar. Mas se o Senhor colocou aquela pessoa no seu caminho para estar com você naquele momento, para entregar aquela palavra, para se doar com você, para sentar na mesa, para falar com você, considere, respeite, se submeta, identifique os traços do amor, e aí sim você se submete a isso. E aí, um discipulado, quando ele é regado pelo amor, ele indifere da sua concordância. Você não precisa concordar. Como eu, com esses dois caras, eu não concordava com tudo que eles falavam. Mas eu falava assim: meu irmão, eu não concordo, eu não acho que você está correto falando isso para mim. Mas você está me mostrando aí, na palavra, não tem como eu questionar. E além disso, pelo amor que você tem a mim, pelo fato de você entregar muitas vezes áreas da sua vida para que você pudesse cuidar de mim, você dedica tempo, você jejua, você ora pela minha vida. Como pode alguém com tamanho amor querer o meu mal? Como pode alguém com tamanho amor não querer o meu crescimento em Cristo Jesus? Então, discípulo e discipulador, que esse processo seja regado verdadeiramente no amor. Um novo mandamento dou a vocês, diz em João 13, 34, 35. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E aí vem o versículo 35. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não adianta conhecimento, não adianta profecia, não adianta dons e talentos, se não tiver amor. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se submeta ao processo em amor. E eu tenho certeza absoluta que você vai experimentar a cura e o processo transformador de Jesus. E aí você fica pensando: Guilherme, mas aí, o versículo inicial, né, o texto inicial que você trouxe. O cego, ele reconhecia quem era Jesus. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia a sua dependência. Porque de tantas pessoas que passavam ali na frente todos os dias, foi ao Senhor que ele gritou. E embora muitas vozes diziam para ele se calar, para ele não falar, não estar gritando, ele ainda assim ele insistia, porque ele sabia quem estava passando na frente dele. Eu queria chamar a importância também daqueles que encorajaram aquele cego. Quando disseram: coragem, ele está chamando você. E aqui eu quero personificar a igreja e o processo do discipulado. Por último, existe a vulnerabilização. A pergunta que o Senhor fez: o que queres que eu faça? E enfim, houve a cura.
Esse cego, ele mostra para mim todos os processos que eu preciso viver para experimentar essa cura. E no meio desse processo, sim, existe se vulnerabilizar num ambiente seguro do discipulado. Num ambiente onde nós podemos, sim, experimentar uma transformação mútua. Você que é discípulo, comece a orar ao Senhor e também incline, para que Ele incline o seu coração, para que você possa cuidar de outras pessoas. Porque eu tenho certeza que Ele já tem derramado algo sobre a sua vida. Você não precisa ser um mestre na palavra, você não precisa ser cheio do poder, no sentido de manifestações, cheio de dons e talentos. Você só precisa ter um coração entregue ao Senhor e disposto a amar alguém. Só isso. O resto não é com você. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre as suas habilidades, o seu jeito de falar, nunca foi. Sempre foi pelo amor que o Senhor tem à vida do seu discípulo. Então é a mensagem que eu queria entregar para vocês e que já frutificou tanto na minha vida. E que eu queria muito de vocês que talvez ainda não viveram esse processo, vivam. Encontrem alguém para que vocês possam rasgar o coração, para que vocês possam dizer quem realmente vocês são, para que vocês possam colocar todas as feridas para fora. E mais uma vez, não para remoer os seus pecados, não para ficar lembrando daquilo que tanto te maltratou, mas para que você identifique aquilo que ainda te segura e que você possa pegar todas essas coisas, colocar na cruz e seguir o seu caminho adiante, o caminho que o Senhor escolheu para você. Deus abençoe você, gente. Obrigado.